Pessoal, tudo bem? Gente, eu tô fazendo aqui, vou fazer para vocês 3 vídeos curtinhos para vocês poderem estudar sobre vozes do verbo, tá? Então vamos lá na voz ativa e na voz passiva. Então temos aqui 4 orações. O diretor suspendeu o aluno, a professora ensina a matéria, a mãe ama os filhos e as empresas fabricarão máscaras, tá? O verbo aqui está no pretérito, aqui está no presente, aqui está no presente e aqui está no futuro. Então, vamos ver como é que a gente faz a voz ativa e a voz passiva. Presta atenção aqui. Então, primeira coisa, ó, o diretor suspendeu o aluno. Então, você vai fazer a análise sintática, tá? Primeiro, você vai fazer a análise sintática. Então, vamos direto no verbo. Suspendeu. Ok? Então, vamos lá. Suspendeu. Quem é que suspendeu o aluno? O diretor. Então, a gente já sabe que o diretor é o nosso sujeito. Sujeito simples, ok? Suspendeu é o nosso verbo, agora transitivo, direto. Por quê? Porque quem suspende, suspende alguém. Suspendeu quem? O aluno. O aluno é o meu objeto direto. Muito bem. Então, fizemos aqui um pouco de análise sintática, tá? Isso aqui nos interessa demais. Por quê? Porque para eu fazer a voz ativa, eu preciso que o verbo seja transitivo. De novo, para fazer a voz passiva, né, para transformar da voz ativa para a voz passiva, eu preciso que o meu verbo seja transitivo. Na voz passiva, tá? Não nas outras. Na ativa, eu posso usar o verbo intransitivo e transitivo. Aqui, para passar na voz passiva, tem que ser transitivo, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Para fazer isso aqui, tem que ser verbo transitivo, ok? E direto, de preferência. Mas vamos ver aqui. Então, ó, deixa eu descer esse aqui e vamos ver aqui. Bom, agora nós fizemos a análise sintática. Agora vamos fazer a análise semântica. Olha isso aqui. As noções de sujeito e de objeto direto são sintáticas. Quando eu faço isso aqui, eu faço análise sintática, tá? Então, eu vou colocar aqui, análise sintática, tá? Muito bem, é isso aqui. Agora, eu vou fazer a análise semântica. Quando eu uso análise semântica, eu já não vou usar mais esses termos aqui. Eu vou usar agente e paciente. Então, vamos ver aqui embaixo, tá? Vamos ver aqui. O diretor, ele é um sujeito que está agindo. Por quê? Porque foi ele que suspendeu o aluno. Ele praticou a ação de suspender. Ele é o sujeito agente, certo? Ele é o sujeito agente. Por quê? Porque foi ele que praticou a ação, tá? Bom, suspendeu continua sendo o meu verbo transitivo, direto, não muda nada, tá? Agora, o aluno, ele sofreu a ação. Ele que foi suspenso, né? Então, ele é um paciente. Só paciente. Ele não é sujeito paciente, ele é paciente, tá? Então, quando eu tenho essa ordem aqui, sujeito agente, verbo e depois o paciente, quando alguém exerce a ação, alguém é agente sobre o outro, eu tenho o verbo, a voz desse verbo aqui, na voz ativa. Então, isso aqui tudo é voz ativa, tá? Sujeito, entendendo que isso aqui, vou fazer maior para vocês, entendendo que isso aqui, na verdade, é a análise, isso aqui é a análise
Deixa eu pôr direitinho aqui para não ficar longe, não ficar estranho. Essa aqui, na verdade, é a análise. Vou pôr mais para cá. Pronto. Essa aqui é a análise semântica, tá? Então, vamos lá. Análise, oh meu pai, análise semântica. Pronto, tá? Então, isso aqui é análise semântica. Enquanto que o de cima é análise sintática, o de baixo é análise semântica. Então, aqui eu vou fazer de uma cor, para chamar bem a atenção de vocês, eu vou fazer com azul. E aqui embaixo, para chamar a atenção de vocês, eu vou fazer com o vermelhinho. Pronto, tá? Então, a gente tem aqui, vamos voltar para cá, que tá saindo do esquema aqui. Pronto, que eu quero deixar direitinho para vocês. Ótimo, então, o que é uma análise semântica? É a análise do sentido. O que quer dizer? Que eu tenho um sujeito agente que age sobre um paciente. Só isso, tá? Como que eu vou fazer agora para transformar essa oração na voz passiva? Agora vamos supor que o meu foco seja no aluno. Eu não quero mais falar do diretor, porque aqui o meu foco está no diretor, porque ele está na frente, ele pratica a ação. Então, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou colocar aqui algumas, colocar cores assim, ó. Eu vou fazer esse dessa cor, o verbo eu vou fazer de amarelinho, e o aluno que é o paciente, eu vou fazer de outra cor. Eu vou fazer de, deixa eu ver aqui, vou fazer uma cor aqui rosa. Pronto, tá? O diretor suspendeu o aluno. Ótimo. Voz ativa. Agora eu vou transformar. Eu quero dar o foco para o aluno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o objeto direto e vou pôr ele na frente. Então, eu vou pegar esse cara aqui, vou copiar. Copiar. E vou colocar ele aqui. Colar. Olha lá. Vou pôr maiúsculo, porque agora ele está iniciando a minha frase. Ok? O aluno. Bom, agora eu preciso manter o verbo. Só que esse verbo aqui, ele não vai poder ficar desse jeito. Aqui ele tá um verbo simples, né? Ele é um verbo único. Agora eu tenho que transformar esse verbo numa locução verbal. O que é uma locução verbal? É um verbo transitivo mais um verbo principal. Então, olha lá. Suspendeu é passado. Então, eu vou fazer uma ação que já aconteceu. Então, o aluno foi, deixa eu pôr no minúsculo, não precisa ser assim, foi suspenso. Ok? E aqui eu vou pôr de amarelinho. Pronto. O aluno foi suspenso, tá? Suspendeu, foi suspenso. Por quê? Porque eu usei aqui um verbo auxiliar mais um verbo principal no particípio, tá? E agora eu vou colocar o elemento que aqui era o sujeito, né? Aqui no fim. Então, o aluno foi suspenso, só que para eu colocar o diretor aqui, eu preciso colocar uma preposição. Então, a preposição vai ser essa daqui. Pelo diretor. Muito bem, ponto final. Então, essa parte aqui representa esse cara aqui, tá? Então, vamos lá. Olha lá. Pronto. Então, agora eu tenho o meu verbo na voz passiva. Então, vamos ver a análise, tá? O aluno, aqui ele era paciente. Aqui ele é um sujeito paciente. Por que sujeito paciente? Porque ele continua sofrendo a ação. Ele não mudou. Ele continua sofrendo a ação. Só que agora ele está na frente.
Eu tô dando foco para ele, mas ele foi suspenso, tá? Então, ele é um sujeito paciente. Ele é sujeito porque ele vem na frente da oração. Quem é que foi suspenso pelo diretor? O aluno. Então, ele é sujeito, só que ele é paciente porque ele recebe a ação. Ele recebe a ação aqui, então isso não muda. Só muda que ele é um sujeito paciente. Foi suspenso, a gente tem um verbo auxiliar, né? Mais um verbo principal. Foi suspenso. E lembra, eu uso esse verbo auxiliar no mesmo tempo que eu tinha o verbo principal aqui. Aqui é passado, então aqui eu vou pôr no passado, tá? O outro vai ficar sempre no particípio, ok? E pelo professor, ele é o agente que causou tudo isso, tá? Ele era o sujeito aqui e aqui ele se chama agente. Ai, meu Deus do céu. Agente da passiva, tá? Porque ele continua sendo o agente que causa o problema para esse carinha aqui, certo? Então, é assim que eu faço a transformação. E aí, o que eu tô querendo mostrar? Estou querendo mostrar que o meu foco agora é no aluno e não é no diretor, apesar de o aluno continuar sofrendo, tá? Então, a próxima. A professora ensina a matéria. Então, a gente vem, a matéria foi ensinada. Não, vamos fazer por partes, tá? Então, lá, a matéria, certo? Se eu estou usando o ensina, eu tenho no presente. Vocês concordam comigo? Eu ensino, tu ensinas, ele ensina, é presente. Então, a gente não pode colocar foi. A gente vai colocar assim. É ensinada pela professora. Ponto. Ok? Então, nós já fizemos aqui. Ó, a matéria é ensinada pela professora, porque se é, porque ensina está no presente. Então, eu preciso usar o auxiliar no presente. Isso aqui não está no presente, isso aqui é forma nominal de particípio, sempre vai ficar no particípio, tá? O que vai mudar é o verbo auxiliar. Ele que vai no presente, ele que vai no passado, ou ele que vai no futuro, ele que vai no singular, no plural. Aqui, a mãe ama os filhos, novamente presente. Então, vamos lá. Aqui, os filhos são, que é mais de um, amados pela mãe. Pronto. Tá? Então, aqui, são amados, representa ama. Ok? E a última. Vamos lá. As empresas fabricarão máscaras. Agora nós temos um verbo no futuro. Então, vamos ver como vai ficar? Então, vamos lá. Máscaras serão fabricadas pelas empresas. Pronto. Futuro, serão é futuro. Tá, gente? Então, aí, ó. Agora espero que vocês entendam a voz ativa. Já já eu venho com a voz passiva.